Você algum dia pensou se Marte já foi habitável? Será que já existiu vida por lá? O que será que aconteceu para que ela não tivesse seguido adiante? Recentemente, após algumas perfurações feitas pelo rover Curiosity, da NASA, cientistas encontraram indícios de um velho conhecido nosso, o ciclo do carbono. Essa descoberta levantou uma hipótese empolgante. Talvez Marte tenha, sim, sido um planeta habitável no passado. E se for verdade? Bem, a NASA decidiu seguir essa hipótese e traçou um plano chamado Follow the Water, ou seja, seguir a água. A mesma ideia já vinha guiando outras missões enviadas ao planeta vermelho, como as dos rovers Spirit, Opportunity e Perseverance. Lembrando que rover é aquele veículo de exploração espacial projetado para mover-se na superfície de um planeta ou outro corpo celeste. Mesmo antes dessas novas descobertas, os cientistas já tinham fortes indícios de que Marte teve, em algum momento, água líquida e uma atmosfera mais densa do que tem hoje. E se Marte teve água, será que também teve vida? Será que em algum ponto da história, o planeta ofereceu as condições certas para que a vida surgisse e se desenvolvesse? Bem, para responder essas perguntas faltava ainda uma peça essencial no quebra-cabeça: o ciclo do carbono. Esse processo é fundamental para a vida, pelo menos como nós conhecemos, pois envolve a troca constante de carbono entre biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. É ele que mantém o equilíbrio ambiental e garante a reciclagem de um dos elementos mais importantes para todos os seres vivos aqui na Terra, o oxigênio. Mas como saber se esse ciclo também existiu em Marte? O primeiro passo seria encontrar as chamadas rochas carbonáticas, também conhecidas como rochas calcárias. Elas são formadas principalmente por dois minerais: a calcita, carbonato de cálcio, e a dolomita, carbonato de cálcio e magnésio, e são um bom indicativo da presença do ciclo do carbono. Até pouco tempo atrás, não havia qualquer evidência clara desse tipo de rocha em Marte. Mas depois de mais de 40 perfurações realizadas pelo Curiosity, foi possível fazer uma investigação mais detalhada sobre a composição e a história geológica do planeta. A partir disso, segundo a revista Science, os cientistas identificaram que, para Marte ter abrigado água líquida no passado, ele precisaria ter tido uma atmosfera densa, rica em carbono, em CO2. Isso porque, hoje, Marte possui uma pressão atmosférica extremamente baixa, assim como a sua temperatura, o que torna impossível a existência de água líquida na superfície. A ideia é que esse CO2 atmosférico tenha reagido com rochas vulcânicas, as chamadas rochas basálticas, formando minerais, especialmente os carbonatos. O problema é que, em missões anteriores, não foram encontrados carbonatos em quantidades suficientes na superfície marciana, o que dificultava a comprovação dessa teoria. Parecia até que o carbono havia desaparecido de Marte. Isso deixava os cientistas intrigados. Como poderia ter existido água líquida sem a presença significativa de dióxido de carbono? Esse mistério aumentava ainda mais a curiosidade sobre a possibilidade de vida em Marte. Foi então que, em 2023, o Curiosity perfurou uma região chamada Ubajara, na cratera Gale. E ali veio a surpresa. Os pesquisadores identificaram a presença de siderita, um mineral carbonático de ferro. E não foi só ali. Em várias outras áreas analisadas, as amostras apresentaram entre 5% e 10% de siderita em sua composição, uma quantidade considerável desse tipo de mineral. Foi assim que o Curiosity finalmente conseguiu resolver o enigma do carbono desaparecido. A resposta estava na siderita, mas ela não estava à vista.
Esse mineral estava escondido sob camadas de sulfato, que também são comuns em Marte. E se essas camadas de sulfato em outras regiões também esconderem carbonatos, isso explicaria para onde foi todo o CO2 da antiga atmosfera marciana. Ou seja, o ciclo do carbonato pode ter acontecido sim em Marte. Aqui na Terra, o carbono vive num eterno vai e volta. Circula entre a atmosfera, os oceanos, o solo e os seres vivos. Os vulcões liberam CO2, as plantas absorvem durante a fotossíntese, os animais respiram oxigênio e devolvem CO2, e até as rochas participam, absorvendo e, de tempos em tempos, liberando esse gás. É um ciclo dinâmico que se mantém há milhões de anos e sustenta a vida no planeta. Com base nas novas descobertas, os cientistas começaram a traçar teorias sobre como esse processo funcionava em Marte. E a hipótese mais aceita é a de que as rochas por lá absorviam muito mais CO2 do que conseguiam devolver para a atmosfera. Resultado: o gás desaparecia no ar e ficava preso no subsolo, sem retornar ao ciclo. As análises revelaram também a presença de compostos como os oxihidróxidos de ferro, que se formam quando a siderita se dissolve em água ácida. E sim, sabemos que Marte teve água ácida, graças a descobertas anteriores feitas pelo rover Opportunity. Ou seja, as peças mais recentes estão se encaixando perfeitamente com as mais antigas. O que pode ter acontecido com Marte, e que serve como alerta para nós, é que em algum ponto da sua história, o ciclo do carbono saiu do equilíbrio. As rochas passaram a capturar mais CO2 do que o planeta conseguia repor na atmosfera, e isso acabou causando uma transformação drástica. Com menos CO2 no ar, a atmosfera foi ficando cada vez mais rarefeita, e com isso, a água foi evaporando, sumindo, até que Marte se transformou no deserto frio e seco que conhecemos hoje. Diante de tudo isso, qual foi a grande conclusão dos cientistas? Que Marte, sim, foi habitável no passado. A descoberta do ciclo do carbono foi a peça-chave que faltava nesse quebra-cabeça marciano. A presença da siderita indica que existiu em algum momento uma atmosfera rica em CO2, água líquida na superfície e um clima menos hostil. Tudo isso reforça o que as teorias anteriores já apontavam. Marte teve as condições necessárias para a vida, como nós conhecemos. Mas essa mesma descoberta também levanta um novo alerta. Em algum momento, Marte deixou de ser habitável. E a pergunta que não quer calar, claro, é: será que a Terra pode passar também por algo parecido? Essa agora é uma das principais preocupações dos cientistas. Entender como Marte perdeu as suas condições de habitabilidade. Futuras missões já têm um caminho mais claro. Sabemos que a siderita está escondida em regiões com sulfato. Então basta observar essas áreas do espaço, focar os estudos nelas e coletar mais amostras. Cada nova descoberta pode nos ajudar a entender não só o passado de Marte, mas também o futuro da Terra. Resumindo tudo, o rover Curiosity encontrou siderita escondida em camadas de sulfato, ok? Isso prova que, em algum momento, Marte teve muito CO2 na atmosfera e também água líquida. Ou seja, o planeta teve o seu próprio ciclo de carbono. E se teve ciclo do carbono, então ele foi habitável. Essa é a grande conclusão dos cientistas. E se for verdade? O próximo passo agora é tentar responder a pergunta mais empolgante de todas. Será que houve vida em Marte? Porque uma coisa é o planeta ser habitável. Outra, bem diferente, é ele ter abrigado vida de fato. A missão de investigar isso agora fica com o Perseverance, o irmão de missão do Curiosity, que está vasculhando Marte em busca dessa resposta. E se ele encontrar, hein?
Cada descoberta em Marte parece completar um capítulo de uma história fascinante. Primeiro percebemos que existem outros planetas além da Terra, e Marte chamou nossa atenção. Com o avanço da tecnologia, conseguimos finalmente chegar lá. Foi quando os cientistas notaram leitos de rios secos, o que levou à hipótese de existência de água líquida no passado. Hipótese que os rovers Spirit e Opportunity ajudaram a confirmar com as amostras que coletaram. Essa confirmação veio com as rochas arredondadas encontradas nesses antigos leitos de rios. Só que, com o tempo, descobriram que a água de Marte era diferente da nossa. Era uma água ácida. E aí surgiu a dúvida: será que em algum momento Marte teve água parecida com a nossa? Adequada para a vida? Foi então que entrou em cena o Curiosity. Desde que chegou a Marte em 2012, a sua missão tem sido exatamente essa: procurar sinais de uma água boa, favorável à vida. E aos poucos, ele vem revelando que sim, Marte já teve condições ideais para a vida florescer. Que boa notícia! E se for verdade, hein?